Imagina um mundo onde alguns pássaros não parecem reais. Aves que não voam, que brilham como se tivessem luz própria, ou que soam como máquinas perdidas na selva. Vivem em ilhas impossíveis, florestas fechadas e montanhas cobertas de névoa, tão escondidas que vê-las é um verdadeiro privilégio. Hoje vamos descobrir 15 aves raras e exóticas, difíceis de encontrar, cada uma com uma história surpreendente e adaptações que desafiam a lógica. Não é apenas um passeio por pássaros estranhos. É uma janela para esse lado oculto da natureza que ainda guarda segredos. E continua sendo profundamente fascinante. Número 1. Kakapo, Nova Zelândia. No mais profundo da Nova Zelândia, quando a noite cai e a floresta parece mergulhar no silêncio, algo inesperado acontece. Entre samambaias antigas e troncos cobertos de musgo, move-se o kakapo, um papagaio que desafia quase todas as regras conhecidas sobre as aves. Para começar, ele não voa. E não porque não consiga em um dia ruim, mas porque a evolução decidiu que isso não era necessário. Durante milhares de anos, não teve predadores, então trocar asas por força e tamanho parecia uma boa ideia. Até a chegada dos humanos. Além disso, o kakapo é noturno, algo raríssimo entre os papagaios. Enquanto outras aves dormem, ele desperta, caminha com passos pesados e sobe em árvores usando o bico e as garras como se fosse um papagaio alpinista. Seu corpo é robusto, podendo pesar mais de 4 quilos, o que o torna o papagaio mais pesado do mundo. Ainda assim, essa aparência desajeitada esconde uma resistência surpreendente. Ele pode caminhar quilômetros em uma única noite em busca de alimento. Mas aqui vem um dos dados mais curiosos. O kakapo tem um cheiro doce, descrito pelos cientistas como uma mistura de mel e flores. Esse aroma, útil para que se reconheçam na escuridão, tornou-se uma desvantagem mortal diante de predadores com bom olfato. Mesmo assim, a natureza não negocia com o futuro. Ela apenas responde ao passado. Por outro lado, sua reprodução parece saída de uma estratégia arriscada. Os machos não procuram as fêmeas. Em vez disso, posicionam-se em clareiras da floresta e emitem um som grave, tão profundo que viaja por quilômetros. É um chamado ancestral que vibra no solo, como se a floresta estivesse respirando. Hoje, o kakapo é uma das aves mais raras do planeta. Cada indivíduo é conhecido, monitorado e protegido dia e noite. Não é apenas uma ave ameaçada de extinção. É uma relíquia viva, um lembrete de como era o mundo antes que a pressa, o barulho e os predadores importados mudassem as regras do jogo. 2. Ave do paraíso de Wilson, Indonésia. Nas selvas úmidas da Indonésia, onde a luz mal consegue atravessar o teto verde das árvores, vive uma ave que parece feita para não passar despercebida. E ainda assim, quase ninguém a vê. A ave do paraíso de Wilson não se esconde por timidez, mas porque seu mundo é pequeno, isolado e ferozmente competitivo. Encontrá-la é tão difícil que muitos passam anos ouvindo falar dela sem jamais vê-la. À primeira vista, suas cores parecem irreais. O vermelho intenso das costas, o preto profundo das asas e aquele azul elétrico na cabeça criam um contraste tão perfeito que custa acreditar que não seja uma ilusão de ótica. No entanto, o mais surpreendente não são as penas, mas a pele nua da cabeça, que brilha como se estivesse polida. Não é pena, é pele, e reflete a luz de maneira hipnótica. Toda essa extravagância, porém, tem um propósito muito específico. O macho passa horas limpando obsessivamente o chão da floresta, retirando folhas e galhos até deixar uma pista de dança natural. Quando tudo está perfeito, ele começa sua dança. Move-se com precisão matemática, gira, inclina-se e mostra cada ângulo do corpo como se soubesse exatamente como deve ser visto. Não há improviso. Cada movimento é resultado de milhões de anos de seleção. Enquanto isso, a fêmea observa em silêncio. Não há segundas chances. Se a dança não convence, o macho é descartado. Por isso, apenas os exemplares mais espetaculares conseguem se reproduzir, fazendo com que cada geração seja ainda mais chamativa que a anterior.
No entanto, essa maravilha vive em um equilíbrio frágil. A destruição de seu habitat reduziu drasticamente suas populações. Paradoxalmente, uma das aves mais belas do planeta depende de um dos ecossistemas mais ameaçados. Assim, a ave do paraíso de Wilson não é apenas um espetáculo visual. É uma prova viva de até onde a evolução pode chegar quando a beleza se torna uma questão de sobrevivência. 3. Quetzal resplandecente, América Central. Nas florestas nubladas da América Central, onde a névoa se enrola nos galhos e o ar parece suspenso no tempo, surge o Quetzal resplandecente. Ele não chega se anunciando, simplesmente está ali, como se a floresta o tivesse exalado por um instante. Sua plumagem verde iridescente reflete a luz de forma tão sutil que parece se mover mesmo quando a ave permanece imóvel. Desde tempos antigos, o Quetzal foi considerado sagrado. Para maias e astecas, não era apenas um pássaro, mas um símbolo de liberdade. Ninguém podia prendê-lo, pois se dizia que morria em cativeiro. E embora hoje saibamos que essa ideia é mais mito do que biologia, o fato é que o Quetzal raramente sobrevive longe de seu habitat natural, o que reforça sua aura lendária. O macho possui uma cauda extraordinária, com penas que podem superar o comprimento do próprio corpo. Quando voa entre as árvores, essas penas ondulam como fitas verdes flutuando no ar. Contudo, essa beleza tem um preço. Voar em espaços abertos seria arriscado. Por isso, o Quetzal prefere se mover entre galhos densos, onde sua silhueta se confunde com a folhagem. Sua dieta também é peculiar. Embora possa comer insetos, seu principal alimento são frutos específicos, especialmente o abacatinho silvestre. Graças a isso, o Quetzal torna-se um semeador da floresta, dispersando sementes e ajudando a selva a se regenerar. Mas esse equilíbrio é frágil. O desmatamento das florestas nubladas reduziu seu território, obrigando-o a se deslocar cada vez mais. Por isso, ver um Quetzal hoje é um privilégio, quase um presente. O Quetzal resplandecente não é apenas uma ave bela. É um elo vivo entre a natureza, a história e a própria ideia de liberdade, flutuando silenciosamente entre a névoa. 4. Hoatzin, Amazônia. Nos rios lentos e pantanosos da Amazônia, vive uma ave que parece ter se confundido de época. O Hoatzin não se encaixa totalmente no mundo moderno, e essa é justamente a sua maior estranheza. Sua silhueta lembra um fóssil vivo, com pescoço longo, penas desalinhadas e uma crista que lhe dá um aspecto permanentemente surpreso. Diferente da maioria das aves, o Hoatzin alimenta-se quase exclusivamente de folhas. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como ele as digere. Em vez de um estômago convencional, possui um sistema de fermentação semelhante ao das vacas. As folhas se decompõem lentamente em seu interior, produzindo gases e um cheiro forte. Por isso, é conhecido como a ave fedorenta. Um apelido pouco elegante, mas cientificamente fascinante. Esse método de digestão traz consequências curiosas. O Hoatzin é um voador desajeitado. Seu peito é ocupado por um enorme papo fermentador, o que reduz o espaço para os músculos do voo. Por isso, prefere se deslocar saltando entre galhos ou planando por curtas distâncias, sempre perto da água, como se soubesse que não deve se arriscar demais. No entanto, o mais surpreendente acontece na infância. Os filhotes de Hoatzin nascem com garras nas asas, uma característica que parece saída diretamente de um livro sobre dinossauros. Graças a elas, conseguem escalar galhos e, se caírem na água para escapar de um predador, voltam a subir como pequenos alpinistas emplumados. Com o tempo, essas garras desaparecem, mas o mistério permanece. O Hoatzin continua desafiando os cientistas, que ainda discutem seu lugar exato na árvore evolutiva das aves. Assim, entre vapores do rio e vegetação densa, o Hoatzin nos lembra que a evolução não segue um caminho reto. Às vezes, ela faz desvios e decide conservar uma relíquia viva no coração da selva. 5. Ibis eremita, norte da África. Nas paisagens áridas do norte da África, onde a rocha e o céu parecem competir pela mesma cor, sobrevive uma das aves mais enigmáticas do planeta. O Ibis eremita não se destaca por uma plumagem chamativa nem por um canto melodioso. Sua raridade é mais silenciosa, quase solene.
cabeça nua, bico longo e curvado, e uma postura que parece saída de um mural antigo. E isso não é exagero. Esse ibis foi venerado por civilizações antigas e representado em hieróglifos e relevos. Durante séculos, conviveu com o ser humano, até que, pouco a pouco, começou a desaparecer. A caça, a perda de habitat e as mudanças no ambiente o empurraram para a beira da extinção, a ponto de, durante anos, ter sido considerado perdido para sempre. No entanto, a história do ibis eremita deu uma reviravolta inesperada. Pequenas populações conseguiram resistir em penhascos inacessíveis, longe de estradas e cidades. Ali, nidificam em colônias discretas, aproveitando fendas na rocha que os protegem do calor extremo e dos predadores. Vê-los voar em formação sobre o deserto é um espetáculo raro e profundamente simbólico. Seu comportamento também é peculiar. Diferente de outras aves, é extremamente fiel às suas rotas e áreas de alimentação. Essa lealdade ao território, que por milênios foi uma vantagem, tornou-se um problema quando a paisagem mudou rápido demais. Hoje, cada indivíduo conta. Programas de conservação os acompanham com atenção quase obsessiva, como se fossem guardiões de um segredo antigo. O ibis eremita não é apenas uma espécie ameaçada, é um eco do passado que se recusa a desaparecer. Em seu voo austero e silencioso, há uma lição clara. Até as aves mais discretas podem carregar o peso da história. 6. Pássaro lira soberbo, Austrália. Nas florestas úmidas da Austrália, entre folhas secas e sombras em movimento, vive uma ave que não precisa de cores vibrantes para ser extraordinária. O pássaro lira soberbo é, acima de tudo, um mestre do som. Vê-lo pode ser difícil, mas ouvi-lo é outra história, pois sua voz não parece pertencer a um único animal. Essa ave possui uma capacidade de imitação tão precisa que beira o absurdo. Ela não apenas copia o canto de outras aves, mas também sons do ambiente humano. Câmeras fotográficas, alarmes, motores, serras elétricas. Tudo o que ouve pode se tornar parte de seu repertório. E faz isso com tamanha fidelidade, que até especialistas ficam em dúvida sobre o que estão escutando. Mas essa habilidade não é um simples truque. Durante a época de acasalamento, o macho prepara cuidadosamente seu palco, limpando o chão da floresta como se fosse um cenário natural. Em seguida, abre sua espetacular cauda, em forma de lira, uma estrutura elegante e complexa, e inicia seu concerto. Cada som, cada imitação, é uma demonstração de memória, controle e resistência. Quanto mais variado e perfeito o repertório, maiores as chances de impressionar uma fêmea. Apesar de todo esse talento, o pássaro lira é extremamente tímido. Passa grande parte do tempo caminhando pelo solo, remexendo folhas em busca de insetos. Sua plumagem marrom o camufla tão bem que pode estar a poucos metros sem ser notado. Ainda assim, seu mundo enfrenta ameaças. A fragmentação das florestas reduz os sons naturais que ele aprende desde jovem, mudando pouco a pouco a sua linguagem. Dessa forma, o pássaro lira soberbo se torna mais do que uma ave extraordinária. Ele é um arquivo vivo da paisagem sonora, uma memória com penas que grava o mundo como ele soa, antes que o silêncio avance. 7. Ave guarda-chuva, América do Sul. No coração das florestas sul-americanas, onde a umidade cobre tudo e o verde parece infinito, vive uma ave que parece carregar seu próprio acessório integrado. A ave guarda-chuva recebe esse nome por causa de uma enorme crista de penas que se abre sobre a cabeça como se fosse um teto vivo. Quando está relaxada, mal se percebe. Mas quando decide se exibir, é impossível ignorá-la. No entanto, sua característica mais surpreendente não é visual, e sim sonora. A ave guarda-chuva emite um dos sons mais graves do mundo das aves. É um chamado profundo, quase vibrante, que se sente mais no peito do que nos ouvidos. Na densidade da floresta, esse som percorre longas distâncias, atravessando árvores e cipós como um sinal primitivo. Esse canto tem uma função clara. Durante a época reprodutiva, os machos se reúnem em áreas específicas chamadas leks. Ali permanecem quase imóveis, pendurados nos galhos, esperando sua vez de vocalizar. Cada chamado é uma aposta. Quanto mais potente e profundo,
maiores as chances de atrair uma fêmea. Não há perseguições, nem danças frenéticas, apenas paciência e ressonância. O corpo da ave guarda-chuva é robusto, com plumagem preta aveludada, o que lhe confere um aspecto solene, quase cerimonial. Alimenta-se principalmente de frutos, tornando-se um importante dispersor de sementes na floresta. Sem perceber, ajuda a se manter vivo o ambiente que lhe serve de abrigo. Ainda assim, sua existência é frágil. A perda da floresta reduz os espaços onde pode realizar seus rituais e, sem eles, sua reprodução torna-se incerta. A ave guarda-chuva não busca atenção constante. Aparece, faz-se ouvir e volta a desaparecer entre as folhas. Nesse ciclo silencioso, lembra-nos que, na natureza, às vezes o poder não está no movimento, mas na profundidade de uma única nota. 8. Cálau de capacete, Sudeste Asiático. Nas florestas densas do Sudeste Asiático, onde as árvores parecem colunas infinitas e a luz chega em fragmentos, voa uma das aves mais impressionantes e menos compreendidas do planeta. O cálau de capacete não passa despercebido quando aparece, mas vê-lo está se tornando cada vez mais difícil. Seu tamanho, seu voo pesado e, sobretudo, o enorme capacete sólido sobre o bico fazem dele uma figura quase mítica. Diferente de outros cálaus, seu capacete não é oco. Trata-se de uma estrutura maciça, dura como o marfim, que representa quase 10% de seu peso corporal. Durante anos, os cientistas se perguntaram para que ele servia exatamente. Hoje se sabe que cumpre várias funções: amplificar seus chamados, reforçar sua presença visual e participar de confrontos aéreos entre machos, verdadeiros choques em pleno voo que ecoam pela floresta. Seu canto também é peculiar. Não é melodioso nem agradável ao ouvido humano. É um som áspero, repetitivo, que termina em uma risada grave e inquietante. Para quem não o conhece, parece o eco de algo antigo, como se a floresta zombasse de quem a observa. O cálau de capacete também desempenha um papel vital no ecossistema. Alimenta-se principalmente de frutos grandes e dispersa sementes por longas distâncias. Sem essas aves, muitas árvores simplesmente não conseguiriam se reproduzir com sucesso. Hoje, cada avistamento é um pequeno milagre. O cálau de capacete não é apenas uma ave rara, é um símbolo do delicado equilíbrio entre a majestade da natureza e a fragilidade de sua sobrevivência. Seu voo pesado não atravessa apenas a floresta, mas carrega consigo um aviso silencioso. 9. Takarre, Nova Zelândia. Nas montanhas e vales remotos da Nova Zelândia, vive uma ave que, durante décadas, foi considerada apenas uma lembrança do passado. O takarre é grande, robusto e não voa. Uma combinação que, na natureza moderna, costuma ser uma sentença de desaparecimento. E, ainda assim, conseguiu o impossível: retornar do esquecimento. Por muitos anos, era conhecido apenas por restos fósseis e relatos antigos. Em 1898, sua existência foi confirmada, mas pouco depois voltou a desaparecer do olhar humano. Finalmente, em 1948, um pequeno grupo foi redescoberto, em uma área tão isolada que parecia feita para esconder segredos. Essa descoberta foi um dos momentos mais emocionantes da história da conservação. O takarre se destaca por sua plumagem intensa, uma mistura profunda de azuis e verdes que contrasta com seu bico vermelho brilhante. Ele não precisa voar. Desloca-se caminhando pela vegetação alpina, onde se alimenta principalmente de brotos tenros. Seu corpo está adaptado a um ambiente frio e exigente, e seu comportamento é surpreendentemente tranquilo. Diferente de muitas aves, o takarre forma pares estáveis e defende seus territórios com determinação. Cada ninho é um investimento de longo prazo, o que faz com que a perda de um único indivíduo tenha um impacto enorme sobre a população. A chegada de predadores introduzidos pelo ser humano mudou drasticamente seu destino. Ratos, arminhos e gatos levaram o takarre à beira da extinção. Desde então, sua sobrevivência depende de vigilância constante, realocações estratégicas e proteção extrema. Hoje, cada takarre é identificado e monitorado. Não é apenas uma ave protegida, é um projeto nacional,
Uma prova de que a extinção nem sempre é o fim. O tacaré caminha devagar, mas sua história avança com força, lembrando-nos de que até as espécies mais perdidas podem encontrar uma segunda chance. 10. Pássaro-sino, América do Sul. Nas florestas da América do Sul, existe um som capaz de quebrar a calma como um relâmpago invisível. Não é uma máquina, nem um alarme. É o canto do pássaro-sino. Uma ave de aparência quase angelical, com plumagem branca pura e olhos escuros, que esconde uma das vozes mais potentes do reino animal. À primeira vista, o pássaro-sino parece frágil, quase etéreo. Mas quando canta, tudo muda. Seu chamado metálico e explosivo pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância. É tão forte que quem o escuta pela primeira vez costuma se assustar, convencido de que algo artificial invadiu a floresta. A paradoxo é perfeito. Um corpo delicado produzindo um som brutal. Esse canto não é constante. O pássaro-sino passa longos períodos em silêncio, observando do alto das árvores mais elevadas. Mas, quando chega a temporada reprodutiva, os machos escolhem poleiros dominantes e lançam seu chamado ao vazio, como se golpeassem o ar com um martelo invisível. Cada som é uma declaração de força e resistência. Sua alimentação baseia-se principalmente em frutos, o que o torna um dispersor essencial de sementes. Das alturas, conecta diferentes áreas da floresta, ajudando a manter a diversidade vegetal. Sem perceber, sustenta a selva a cada voo silencioso, entre cantos ensurdecedores. O pássaro-sino não canta para ser belo, canta para ser ouvido. E nesse contraste entre o silêncio absoluto e o som extremo, lembra-nos que a natureza nem sempre sussurra. Às vezes grita para sobreviver. 11. Beija-flor-abelha, Cuba. Nos jardins, florestas e clareiras ensolaradas de Cuba, vive uma criatura tão pequena que parece um erro da natureza, como se alguém tivesse reduzido uma ave sem avisar o resto do mundo. O beija-flor-abelha é o menor pássaro do planeta. Pesa menos que uma moeda e mede apenas alguns centímetros, mas nesse tamanho mínimo, concentra uma energia transbordante. Quando voa, é fácil confundi-lo com um inseto. Suas asas se movem tão rápido que o olho mal consegue acompanhá-las, produzindo um zumbido suave, quase elétrico. Ele não plana nem pousa com frequência. Vive em movimento constante, como se parar não fosse uma opção. Seu coração bate em um ritmo vertiginoso, centenas de vezes por minuto, sustentando um metabolismo que beira o impossível. Apesar da aparente fragilidade, o beija-flor-abelha é uma máquina de precisão. Seu bico longo e fino está perfeitamente adaptado para extrair néctar de flores diminutas, muitas das quais dependem exclusivamente dele para serem polinizadas. Nesse intercâmbio silencioso, a ave obtém energia e a planta garante seu futuro. Um pacto antigo, sustentado por algo que cabe na ponta de um dedo. Durante a época reprodutiva, o macho se transforma. Sua plumagem adquire tons iridescentes, com reflexos vermelhos e rosados que brilham sob o sol. Tudo isso acontece em escala microscópica, obrigando quem observa a se aproximar, a olhar com atenção, a desacelerar. No entanto, seu tamanho diminuto não o protege das ameaças. A perda de flores nativas e o uso de pesticidas reduzem suas fontes de alimento, colocando em risco um equilíbrio delicado. O beija-flor-abelha nos ensina algo essencial. A raridade nem sempre é gigantesca ou barulhenta. Às vezes, o mais extraordinário do planeta bate rápido, voa baixo e quase passa despercebido. 12. Chubil ou bico de sapato, África. Nos pântanos e áreas úmidas da África Central, vive uma ave que parece observar o mundo com uma paciência inquietante. O chubil, conhecido como bico de sapato, não precisa se mover muito para impor respeito. Basta encará-lo de frente. Seu bico enorme, largo e afiado, lembra um antigo sapato de madeira. E seu olhar fixo parece o de uma estátua, que de repente decidiu piscar. O chubil é grande, alto e solene. Permanece imóvel por longos minutos, às vezes horas, esperando o momento exato. Ele não persegue a presa, ele a estuda. Quando finalmente ataca,
Faz isso com uma precisão brutal. Seu bico cai como uma armadilha, capaz de capturar peixes grandes, rãs e até filhotes de crocodilo. Tudo acontece em silêncio, sem aviso. Esse comportamento quase mecânico lhe rendeu a fama de ave pré-histórica. De fato, muitos dizem que observar um chubil é o mais próximo de olhar diretamente para o passado. Seus movimentos lentos e calculados parecem ignorar a passagem do tempo, como se a pressa não existisse em seu mundo. Apesar do tamanho, voa com elegância. Suas asas enormes o elevam com calma, deslocando-o entre áreas úmidas isoladas. Ainda assim, é uma ave solitária. Não forma grandes grupos nem busca companhia. Mesmo durante a reprodução, a interação entre os pares é mínima e estritamente funcional. Sua voz também é estranha. Em vez de um canto, produz um som seco, batendo o próprio bico, semelhante a uma metralhadora distante. É uma comunicação primária, mais gesto do que melodia. O maior inimigo do chubil não é outro animal, mas o desaparecimento das áreas úmidas. A drenagem de pântanos e a atividade humana reduzem os poucos lugares onde ele pode sobreviver. Assim, o bico de sapato permanece firme, imóvel, vigilante. Não parece pertencer totalmente ao nosso tempo. E talvez essa seja sua maior raridade: lembrar-nos de que o passado ainda caminha, voa e caça entre nós. 13. Galo das rochas andino, Andes. Nas florestas nubladas que envolvem a Cordilheira dos Andes, onde a luz se filtra como um sussurro entre árvores e rochas úmidas, surge de repente uma explosão de cor impossível. O galo das rochas andino não entra em cena, ele irrompe. Sua plumagem laranja intensa parece incendiar a floresta, como se alguém tivesse deixado uma brasa viva entre a vegetação. O macho é inconfundível. Sua cabeça é coroada por uma crista arredondada que cobre quase completamente o bico, dando-lhe um aspecto estranho, quase teatral. Em contraste, as fêmeas são discretas, de tons marrons, perfeitamente camufladas. Essa diferença extrema não é casual. É o resultado de uma seleção implacável, em que apenas os mais chamativos têm chance. Durante a época reprodutiva, os machos se reúnem em clareiras da floresta para realizar exibições coletivas. Saltam, giram e emitem sons secos e repetitivos, competindo entre si em um espetáculo que parece caótico, mas segue regras invisíveis. As fêmeas observam da periferia, avaliando cada movimento com absoluta frieza. Aqui não vence o mais forte, mas o mais convincente. O galo das rochas alimenta-se principalmente de frutos, o que o torna um dispersor essencial de sementes. Muitas plantas da floresta dependem dele para se expandir, embora a ave jamais saiba disso. Ela simplesmente cumpre seu papel, guiada pela fome e pelo instinto. O galo das rochas andino não é apenas um símbolo nacional em vários países. É uma prova viva de que a natureza, quando decide destacar algo, não o faz pela metade. Às vezes, ela pinta com fogo e esconde entre a névoa. 14. Ralídeo da Ilha Inacessível, Atlântico Sul. No meio do Atlântico Sul, existe uma ilha que faz jus ao seu nome. A Ilha Inacessível é um lugar açoitado por ventos constantes, penhascos abruptos e um oceano que não convida à aproximação. Ali, longe dos continentes e quase fora do olhar humano, vive uma ave diminuta que desafia a lógica, o Ralídeo da Ilha Inacessível. Esse pequeno pássaro não voa. Não precisa. Em uma ilha sem predadores terrestres, as asas deixaram de ser prioridade. Em seu lugar, desenvolveu pernas fortes e um corpo compacto, perfeito para se mover entre a grama densa, as rochas e os solos úmidos. É a menor ave não voadora do mundo, um título que por si só já parece um paradoxo. Seu comportamento é discreto e silencioso. Desloca-se rente ao chão, quase invisível, alimentando-se de insetos, pequenos invertebrados e matéria orgânica. Para vê-lo, não basta olhar. É preciso saber esperar. Mesmo ali, em seu único lar, ele passa despercebido. Durante anos, sua existência foi um mistério. Muitos duvidavam que realmente existisse, e outros acreditavam que tivesse desaparecido sem deixar vestígios.
Foi necessário chegar a um dos lugares mais isolados do planeta para confirmar que ele ainda estava lá, vivendo sua vida sem testemunhas. Essa pequena ave não possui cores chamativas, nem cantos potentes. Sua raridade está em outro lugar. É a prova de que a evolução, quando permanece isolada por tempo suficiente, pode criar mundos fechados e criaturas que existem apenas em um ponto exato do planeta. 15. Pássaro-sol do paraíso, Papua Nova Guiné. Nas florestas densas e quase impenetráveis da Papua Nova Guiné, vive uma ave que parece desafiar as leis da luz. O pássaro-sol do paraíso não tem apenas cores intensas. Ele literalmente brilha. Suas penas possuem uma estrutura microscópica capaz de refletir a luz de forma extrema, criando reflexos tão intensos que parecem acesos por dentro. Quando o macho se move entre os galhos, ele não simplesmente voa, ele resplandece. Tons de amarelo, laranja e dourado se transformam conforme o ângulo, como se seu corpo fosse um prisma vivo. Essa luminosidade, porém, não existe para deslumbrar ao acaso. Cada reflexo tem um propósito claro. Chamar atenção em um ambiente onde competir para ser visto é uma questão de sobrevivência. Durante o cortejo, o macho adota posturas cuidadosamente calculadas. Inclina o corpo, abre as asas e orienta as penas em direção ao feixe exato de luz que atravessa o dossel da floresta. Não é acaso, é precisão evolutiva. A fêmea observa em silêncio, avaliando não apenas o brilho, mas o controle, a saúde e a energia demonstrados em cada movimento. Apesar da aparência espetacular, é uma ave difícil de observar. Vive em áreas remotas, longe de rotas humanas, e se desloca com agilidade entre as copas mais altas. Sua dieta baseia-se em frutos e insetos, participando ativamente do equilíbrio do ecossistema da floresta. O maior perigo para o pássaro-sol do paraíso não é o seu brilho, mas a perda de seu lar. O desmatamento reduz os espaços onde sua luz pode existir. Essa ave não precisa cantar alto nem ser grande. Basta-lhe refletir o sol. E nesse gesto simples, porém extraordinário, lembra-nos que a natureza, às vezes, decide transformar a luz em uma linguagem viva.